Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados aqui no Prós e Contras. Já estamos com os nossos convidados. O deputado Júnior está conosco também já? Vamos lá? Já está conosco. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Obrigado à Jovem Pan por mais essa oportunidade aí de falar sobre os temas que estão movimentando a política no Brasil. O doutor Antônio Lavaredo também já está conosco, a gente só está acertando o áudio e o vídeo dele, daqui a pouco ele participa do nosso debate. Deputado Júnior Amaral, eu começo com o senhor é do PL de Minas Gerais, o PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Por que o senhor acha? Qual é a sua opinião sobre esta chapa? Porque, ainda assim, apesar do lançamento oficial, de trocas, obviamente, de apoio entre os dois, em declarações de Alckmin em relação a Lula e de Lula em relação a Alckmin, sempre paira a dúvida se isso realmente vai dar liga e se isso vai, em última instância, convencer o eleitor brasileiro que acompanhou esse histórico recente de troca de acusações pesadas, duras entre os dois. Na sua opinião, qual é exatamente o futuro dessa chapa? Mioto, a minha opinião sobre essa chapa, ela está em consonância, inclusive, com a opinião do próprio vice, do Alckmin. Não a opinião atual, né, porque ele muda bastante, mas a opinião anterior. Nem tanto tempo faz assim. O PT quer voltar à cena do crime. Lula é o maior criminoso da história do país. É a referência maior em corrupção na nossa política. Não só nacional, é uma referência internacional em corrupção. E o próprio Alckmin, o seu pré-candidato a vice agora, já deu declarações muito firmes e em consonância com a realidade. Então, acredito que nós estamos alinhados com essa opinião que ele deu há pouco tempo. O PT quer voltar à cena do crime e, pelo visto, o Geraldo Alckmin encontrou nesse caminho uma oportunidade também. De repente, quer fazer do escândalo, né, da merenda, que era a nível estadual, algo nacional, porque sabe que a turma na qual ele está se juntando é especialista nisso. Para mim, é uma chapa fadada ao fracasso. O cientista político Antônio Lavareda já está conosco. Doutor Lavareda, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Pioto, e aos espectadores. Doutor Lavareda, qual é a sua percepção em relação agora que há o lançamento oficial dessa chapa Lula-Alckmin, se ela de fato vai conseguir convencer o eleitor, levando-se em conta, claro, o histórico dos dois personagens, do partido até então que pertencia a Alckmin, do PT em si, das acusações que foram duras entre um e outro, aliás, foram adversários em 2006 na própria eleição presidencial. Eu disse há pouco que a história pode ser recontada, ela pode ser reescrita, mas ela pode ser recontada, mas não pode ser reescrita. E nós tivemos, obviamente, um embate muito duro entre ambos. O senhor acha que a partir desse momento eles conseguem convencer, os dois conseguem convencer o eleitor desta união? Olha, Pioto, os objetivos estratégicos da montagem dessa chapa provavelmente foram investigados, foram avaliados com algum cuidado, eu presumo, né, não sei, não conheço os detalhes, pelos partidos que organizaram, que montaram essa chapa, com o ex-presidente Lula como candidato a presidente e o ex-governador Geraldo Alckmin como candidato a vice. Qual foi o objetivo que nós conseguimos de fora identificar nessa chapa, Pioto? Essa chapa tem o propósito claro de trazer alguma simbologia. Que simbologia é essa? Ao unir os dois candidatos que até agora protagonizaram a eleição mais disputada da história da nova República, que, ao contrário do que alguns supõem, não foi a de 2018, foi a eleição de 2006, quando Lula e Alckmin, em campos opostos, como o deputado, inclusive, teve a oportunidade de lembrar algumas declarações do ex-governador, algumas críticas contundentes, inclusive a respeito do ex-presidente, mas, como eu dizia, quando os dois, suas votações somadas, totalizaram mais de 90% dos votos válidos. Então, foi o momento de maior polarização eleitoral na história do país, e que provavelmente o ex-presidente Lula e o seu partido tentam transmitir como simbologia agora. É de que o momento seria tão crítico do ponto de vista dos interesses que eles descrevem, os interesses do país e dos brasileiros, que justificaria a união, a aliança entre dois personagens que já trocaram entre si
críticas duras, acerbas, que foram bastante contundentes, cada qual em relação ao outro, mas que agora precisam se unir em função do que eles chamam o descaminho em que se encontra o Brasil, aos olhos dos integrantes da chapa, sob o governo de Jair Bolsonaro. Agora, quando você pergunta se o eleitor vai concordar com essa chapa ou não concordar, eu diria o seguinte, candidato a vice não traz votos. Por exemplo, o vice, o ex-ministro da Defesa, que provavelmente vai ser o vice, ou pelo menos anunciado do presidente Jair Bolsonaro, ele não trará nenhum voto, com certeza. Geraldo Alckmin, não é esse o objetivo do ex-presidente Lula ao recrutá-lo, ao convidá-lo. O objetivo é apenas simbólico. Então, o nome Geraldo Alckmin já circula como vice provável de Lula desde o final do ano passado. Sim. Desde novembro do ano que passou, os jornais e as emissoras de TV e os blogs e os sites têm divulgado que Geraldo Alckmin será o vice de Lula. Isso, aparentemente, até o momento, não provocou nenhum desgaste eleitoral ao ex-presidente, a se crer nos números das pesquisas. Por que não provocou? Exatamente pelo que eu disse, porque os vices não aportam nem subtraem intenções de voto aos candidatos. Não é assim que costuma ocorrer, Piotr. Doutor Lavareda, obrigado pela gentileza da primeira participação. Eu já volto ao senhor. Deputado Júnior Amaral, levando-se em conta essas ponderações que fez o professor Lavareda, até porque o papel de Alckmin não seria atrair voto, mas o senhor ainda acha ele exatamente um incômodo, porque se até agora, como disse o professor Lavareda, não há ainda uma queda de votos de Lula por causa da presença de Alckmin, talvez a gente tenha visto nas pesquisas aí o crescimento de Bolsonaro, mas em função justamente do próprio presidente Jair Bolsonaro, o desempenho dele nas pesquisas, onde é que o senhor acha que agora a campanha de Bolsonaro pode explorar? Levando-se em conta esse aspecto, o senhor acha que em algum momento as pessoas vão entender essa união dos dois em torno desse objetivo que, claro, o PT quer vender como um objetivo maior de salvar o país, abre aspas, nessas declarações? Ok, Pio, também cumprimento aí o doutor Antônio Lavareda, né? E nesse ponto nós convergimos. Também concordo que o vice ele não tenha uma função de trazer mais votos, não consegue, independente de qual for, e se conseguir trazer votos, nunca será algo expressivo a ponto de mudar o resultado da eleição presidencial. Porém, ele pode sim tirar votos. No início, né, logo quando foi divulgada essa composição, a ala mais ideológica, mais extrema, né, do PT, ficou um pouco indignada, demonstrou ali insatisfação, porém, não tem outra opção, né, à esquerda que possa disputar para a ponte chegar no segundo turno. Então, não acredito que realmente não vai prejudicar a composição dessa chapa. Só nos deixa mais municiados de argumentos para mostrar que PT e PSDB, e aí digo porque Geraldo Alckmin, apesar de não estar mais no PSDB, é a cara deste partido, né, por tantos anos que esteve à frente, sendo sempre uma das principais lideranças desse partido. São partidos, são faces da mesma moeda, né, e que agora estão juntos. Eu lembro sempre de comentários que recebo de cidades menores aqui em Minas, né, sempre tem um contexto parecido. Historicamente, dois grupos políticos brigando um contra o outro, a população sem opção sempre obrigada a votar no menos pior, e às vezes até faz inimigos dentro da própria família naquela disputa ali dessas cidades menores, e de repente quando surge uma terceira via, nesse caso não em comparação à terceira via do que poderia surgir na eleição nacional, mas alguém para poder quebrar essa dicotomia, né? Essas duas figuras tradicionais acabam se juntando. Então, pegando todo mundo de surpresa e deixando grande parte dessas pessoas muito indignada, porque até então eram adversários, se atacavam, trocavam acusações graves na maioria das vezes, e de repente estão juntos como grandes parceiros políticos. Claro, uma proporção muito maior está acontecendo no Brasil.
Então, não creio que essa junção tenha poder de trazer mais votos para a chapa, mas, pelo contrário, demonstrar a hipocrisia dessas duas figuras em momentos anteriores que atacavam, geravam ataque entre eles, e agora demonstrando essa necessidade de oportunismo, né? De conseguir alcançar a todo custo o poder. É algo que o Geraldo Alckmin se propôs e que o Lula entendeu ser estrategicamente correto fazer. Dona Lavareda, ninguém vence a eleição no Brasil com 30% dos votos, que é sempre aquela marca aludida em relação aos votos garantidos que o PT teria. Em boa parte, a gente também viu isso em relação a Jair Bolsonaro. Mas, ou seja, precisa avançar sobre os outros 40%. É ali que se ganha uma eleição. Esses 40%, digamos que não são ideológicos, são mais pragmáticos, de eleitores mais pragmáticos, que eu imagino seja exatamente o objetivo, seja do PT, em atrair, por exemplo, Alckmin para sua chapa, em algum momento trazer esse tipo de mensagem, e também do próprio presidente Jair Bolsonaro, em sinalizar mudanças ao que foi a dualidade da eleição brasileira entre PSDB e PT, ou seja, para ser, digamos, esta via adicional, não vou chamar de terceira via, porque no Brasil isso tem um outro significado e essa terceira via parece que não vai decolar. Mas, enfim, o senhor acha que esses 40%, dentro do seu pragmatismo, vão olhar o quê? Vão olhar os dois candidatos que estão lá, no caso, o candidato a vice, o chefe da chapa, né, o majoritário e o seu candidato a vice, ou vai olhar justamente para o histórico recente de todo mundo e fazer um julgamento no dia da eleição? Olha, Piotr, o que o deputado Júnior Amaral colocou ainda há pouco procede, obviamente. Tudo numa eleição e tudo numa campanha termina sendo levado em conta pelos eleitores. Ele tem razão nisso. O que eu afirmei não contradiz frontalmente o que o deputado afirmou do seu lado. O que eu digo é que isso não assume um caráter de ter um papel decisivo no processo de decisão do voto dos eleitores. É isso que me refiro. O que é que está em jogo, basicamente, nessa eleição e nessa campanha eleitoral, Piotr, no meu entendimento, e de acordo com o que nós recolhemos de ensinamentos ou de conhecimento acumulado pela ciência política ao longo do tempo, são décadas em que a ciência política se dedica ao estudo de eleições. Não há área da ciência política mais estudada, mais investigada do que a área eleitoral, por óbvio, né? Pela importância que as eleições assumem para a democracia, elas são o ponto central do processo democrático. E o que é que esse conhecimento nos diz? Essa campanha eleitoral, como qualquer outra, com raríssimas exceções, 2018 foi uma exceção, mas nós podemos tratar disso logo mais, ela vai se desenvolver em torno de duas questões. A primeira pergunta que o eleitor responde, consciente ou inconscientemente, é o seguinte: o presidente é candidato à reeleição, é chamada a tentativa de reeleição do incumbente. Ele merece ser reeleito ou não merece ser reeleito? Então, é uma pergunta decisiva. Essa resposta tem a ver com a aprovação ao governo do presidente. E, por sua vez, essa aprovação tem, na maioria absoluta das vezes, ela está relacionada, ela tem a ver com o estado da economia. E dentro do estado da economia, ela tem a ver basicamente com a inflação. Então, se o quadro econômico ajuda o presidente da vez, o incumbente candidato à reeleição, se o país está se desenvolvendo, o PIB crescendo, o desemprego caindo de forma consistente ou mantido baixo, e se a inflação não é elevada, não se elevou recentemente, ou se está no nítido processo de declínio, isso ajuda a imagem do governo e do presidente e do incumbente, e vai se refletir no processo decisório do voto. Depois dessa pergunta, o eleitor se depara. Quando ele acha que o presidente não deve ser reconduzido, ele se pergunta, então, entre os candidatos que estão aí colocados, em quem eu votaria? E aí, entre os candidatos, se dá uma avaliação da parte do eleitor, se dá uma leitura sinóptica. Isso tudo não é muito consciente
Piotr, não é um processo muito racional, é um processo no qual emoções estão envolvidas com procedimento racional, no que a gente chama uma equação e um blend de sentimentos. Então, o eleitor vai dizer, olha, esses candidatos que estão aí, qual é a experiência passada deles? É como se, por exemplo, o currículo vitae dos candidatos fosse, de alguma forma, avaliado pelos eleitores. Então, eles olham a experiência administrativa dos candidatos que estão postos e que eles conhecem ou ouviram falar e escolhem, no caso daqueles que não querem reeleger o presidente, escolhem em quem votar, no candidato da oposição, porque no momento em que o incumbente é candidato, todos os demais são necessariamente de oposição. Então, escolhe um deles. O que é que eu quero dizer quando você se refere a esses 40%? Esses 40% que você distingue corretamente e coloca como um segmento especial, eles são também orientados nessa mesma lógica a qual eu me referi há pouco. O presidente Bolsonaro enfrenta hoje um quadro econômico adverso. Nós devemos, por questão de justiça, sublinhar que isso não é, em grande medida, em boa medida, uma particularidade, uma especificidade brasileira. Tá, eu quero colocar exatamente esse ponto, só me permita trazer um pouquinho o que disseram exatamente Lula e Alckmin, porque eu quero entrar nesse aspecto do momento, o quanto que o momento vai ser compreendido pelas pessoas, porque, claro, eu tenho o histórico de cada um, mas eu tenho momentos excepcionais no governo de cada um. Vamos então trazer mais gente para esse debate, porque, na verdade, a gente ouviu algumas declarações no lançamento oficial da chapa. Acompanhe. Primeiramente, o candidato a vice, Geraldo Alckmin. Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira, muito obrigado. Serei um parceiro leal, seriamente compromissado com o seu propósito de fazer do Brasil um país socialmente mais justo, economicamente mais forte, ambientalmente mais responsável e internacionalmente mais respeitado. Agora vamos ver o que disse o ex-presidente Lula durante o lançamento da chapa. Nós queremos governar para trazer de volta o modelo de crescimento econômico com inclusão social, que fez o Brasil progredir de modo acelerado e que tirou 36 milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza. Queremos votar para que ninguém nunca mais ouse desafiar a democracia e para que o fascismo seja devolvido ao esgoto da história de onde jamais deveria ter saído. Após lançar a chapa com Geraldo Alckmin, o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva postou uma receita de risoto de Lula com chuchu. Você está vendo as imagens aí nas redes sociais. Entrando na brincadeira, Lula disse que a receita do risoto de Lula com chuchu é para acabar com a fome nesse país. A receita é improvável, obviamente, essa discussão ainda vai perdurar por boa parte do tempo. Até porque também nunca ninguém fez nada parecido com isso, nem nessa reunião dos dois para concorrer à presidência e muito menos misturar Lula com o chuchu. Bom, nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham desse tema? Se realmente a chapa Lula-Alckmin vai conseguir convencer o eleitor? E aí? Chance zero. Zero? Por que você acha isso? Qualquer um que sabe ler jornal já sabe o que o cara fez, né? E o Alckmin, eu acho que ficou muito ruim. Eu acho que o fato dele ter mudado de lado ficou um negócio muito ruim. Então, eu acho que não vai convencer as pessoas que leem jornal, acho que não. Eu acredito que sim. Por que você acha isso? Porque ele tem uma força, né, o Alckmin, né? Então, e o Lula também, né, já tem essa força também, né? Então, unindo... Uma boa junção? Sim. Eu acho que sim. Que eles são... Eu gosto deles. Uhum. Gosto do Lula e gosto do Alckmin. Eu acho que tem muita coisa a ver com o passado aí. Difícil, né? Eu acho que o Alckmin, por sua vez, para ser bem claro, ele acabou traindo as pessoas que realmente tinha
aquela intenção tradicional de votar nele, né? Então, eu mesmo fiquei decepcionado com ele. Pelo Alckmin. Você acha que ele foi uma boa jogada do PT? Sim. Você acha que esses dois vão conseguir fazer grande diferença? Acho que sim. Espero que sim. É uma chapa que o próprio Lula deixou, o próprio PT ciente disso, não é? Ele teria que fazer uma aliança para justamente apresentar isso para o mercado, né? Para ser uma mais palatável, né? Devido ao Lula ter se chamuscado, entendeu? Por ter sido preso. Por incrível que pareça, ele é um líder que, quando saiu, tinha quase 80% de aprovação. O PT tem uma grande rejeição, né? Basta a gente ver aí a última eleição para prefeito, que eles não conseguiram eleger ninguém, né? Bom, vamos lá, porque doutor Lavareda... Deputado, me permita só começar agora com o doutor Lavareda para ouvi-lo também sobre o mesmo questionamento e dar continuidade na sua análise, doutor Lavareda. Se olhar para o passado, e obviamente as pessoas hoje têm muito mais memória, eu sou um defensor ferrenho de que o brasileiro tem memória sim. Até porque o que falta de memória as redes sociais vão lembrar e as pessoas estão conectadas às redes sociais, elas comentam isso com muita frequência. Mas enfim... Nós tivemos durante o governo Lula, sim, crescimento exponencial da economia brasileira, mas no momento em que nós tínhamos o mundo inteiro crescendo, o mundo estava jogando a favor e o Brasil é um fornecedor de commodities. Quando nós tivemos um primeiro momento de crise, o modelo PT de economia deu errado nas mãos, não de Lula, mas de Dilma Rousseff. Depois disso tudo, veio uma série de escândalos de corrupção que foram apurados pela Justiça. Tanto no Supremo, lá atrás, no Mensalão, e depois o Petrolão, enfim, tudo isso que nós vimos. Não sei o quanto que pesa a decisão do ministro Fachin de tirar o processo todo de Curitiba, as acusações em relação ao ministro Sérgio Moro. Quando a gente olha para a realidade do presidente Bolsonaro, sim, houve sim uma recuperação lenta da economia que já vinha de Temer, mas enfim, baseado num mundo mais difícil, e depois tivemos a pandemia, que é uma coisa que ninguém podia imaginar. Temos hoje uma guerra que também afeta o preço dos combustíveis, o preço do petróleo, e isso afeta a inflação brasileira pelo modelo da Petrobras, que só é como está porque ela foi vilipendiada, arrebentada lá atrás com corrupção, é a razão do Petrolão. A minha pergunta, professor Lavareda, levando-se em conta esses aspectos, o quanto que esses 40% ou mais do eleitor brasileiro, o quanto que eles vão olhar para esses fatos, para medir o desempenho do candidato de acordo com o que o mundo oferecia também ao Brasil, visto que nós dependemos do mundo para crescer, seja para atrair investimento, seja para a gente vender os nossos produtos, sobretudo as commodities, o que faz com que o dólar abaixe, porque aí você tem a entrada de dólares para comprar commodities como minério de ferro, o agronegócio, que é extremamente importante. O quanto que as pessoas vão fazer? Isso é muito complexo, como disse um dos nossos entrevistados, ou o senhor acha que isso está mais palatável, as pessoas compreendem isso tudo e vão levar isso para o dia da eleição? Ô, Piotr, essas tecnicalidades, esse conhecimento que você sintetizou ainda há pouco, com um conjunto de informações procedentes, etc., está longe de frequentar o cálculo do eleitor médio, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Veja o seguinte, nos Estados Unidos agora, vamos pegar. O presidente Biden, sob o comando dele, a economia do país tem crescido em relação ao quadro que ele encontrou. O desemprego baixou substancialmente, mas como a inflação é a maior em 30 anos, o presidente Biden e seu partido, o Partido Democrata, vai sofrer muito provavelmente uma retumbante derrota nas eleições chamadas de intermediárias, as eleições congressuais de novembro próximo, se não houver uma reversão do processo inflacionário, uma reversão importante, significativa naquele país. Então, o eleitor brasileiro é parecido com o eleitor dos outros países. Infelizmente, ele não faz essas avaliações, ele não tem capacidade de manejar esse conjunto de dados, de observar que lá atrás o Brasil foi beneficiado pelo ciclo de commodities. E esse ciclo de commodities, por si só, foi capaz de elevar em 4 pontos percentuais ao ano a renda média da população dos países latino-americanos. Os brasileiros não têm condição de avaliar isso detidamente, como você, como eu, como deputado, temos. Então, é importante nós levarmos em conta essa realidade. O eleitor médio,
a questão básica é a economia. E dentro da economia, o processo inflacionário. Esse é o desafio central do governo Bolsonaro hoje e do presidente, que é o incumbente candidato à reeleição. Deputado Júnior Amaral, mesma pergunta para o senhor. O senhor acha que o eleitor vai levar em conta todos esses aspectos? Eu também compreendo que o eleitor médio, em regra, ele não faz esses cálculos de contexto, de bastidores, de causas. Por que chegamos a esse ponto? Por mais que a pandemia seja algo muito evidente, de cálculo fácil para compreender o porquê, né, dessas consequências, o eleitor médio ele não tem essa preocupação, ele não vai a fundo para fazer esses cálculos. O que a gente conta, e eu compreendo que isso será o diferencial, é o poder de comunicação que o presidente Bolsonaro tem. O presidente Bolsonaro levantou, por exemplo, o tema da transparência das nossas eleições de uma maneira muito simples, muito fácil, e nós realizamos manifestações com milhões de pessoas nas ruas pedindo por transparência nas nossas eleições, algo que há 5, 8 anos atrás não poderíamos imaginar que a população se preocuparia com isso. A mesma coisa na reforma da Previdência, quando nós veríamos milhões nas ruas pedindo para que se tirassem ou reduzissem direitos ou se limitasse alguns privilégios, né, da própria população. E aí, claro, em medidas diferentes para cada caso. Mas o presidente Bolsonaro tem esse poder de comunicação e consegue alcançar esse eleitor médio. Como eu disse, em regra, o eleitor médio não está preocupado com isso. Mas nós temos a exceção que quebra essa regra aí, que é esse poder de comunicação do presidente Bolsonaro, que consegue, de maneira muito simples e muito próxima das pessoas, demonstrar as motivações, as causas dessas consequências relacionadas à nossa economia. Só para concluir esse raciocínio, o doutor Antônio Lavareda falou sobre a economia nos Estados Unidos, né, que o presidente Biden demonstrou índices melhores que o restante do governo Trump, o final. Mas nós precisamos lembrar que Trump entregou o governo naquela primeira parte da pandemia. Então, entregou com a taxa de desemprego muito alta e uma recessão econômica muito grande. Logo na sequência, isso no mundo inteiro, estava havendo uma recuperação. Se a gente for pegar o ano de 2020 do presidente Bolsonaro, que foi o ano do início da pandemia, com o ano de 2021, né, são índices completamente diversos, né? Então, o que fez com que a economia dos Estados Unidos, a taxa de desenprego reduzisse, melhor dizendo, vamos nos referir à taxa de desemprego, né, reduzisse de maneira muito clara, foi o andamento da pandemia, a recuperação natural que o mundo inteiro está passando. E nós, aqui no Brasil, temos uma recuperação exemplar, tanto que o nosso índice de desemprego já superou, só em alguma medida, ao pré-pandemia. Então, neste caso, eu acho também que é um bom caminho para o governo Bolsonaro demonstrar as causas e consequências de tudo isso. Deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, muito obrigado pela participação. Também o cientista político Antônio Lavareda pela participação nesse nosso debate. Senhores, muito obrigado, boa tarde, hein?